A gente vai ler então Provérbios 22, versículo 10. Diz assim: mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Vamos ler de novo? Mande embora o zombador. Em algumas versões está escrito assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor. Vamos meditar nesse versículo. Daqui a pouco eu vou ler mais para vocês. Mas eu queria chamar a atenção porque essa mensagem, ela é muito oportuna. Essa mensagem, ela é necessária. É preciso que a gente aprenda o que Deus quer falar com a gente. E ela é atual. Ela serve muito, mas muito mesmo. Você vai ver a importância que tem isso aqui para a nossa vida diária, para mim, para você, para todos nós. A Bíblia está dizendo que o escarnecedor, o zombador, ele deve ser tirado fora, ele deve ser removido da nossa vida, do nosso convívio. Embora essa palavra soa um pouco pesada, lança fora, mande embora pareça um termo muito duro, não é exatamente no sentido de você escorraçar alguém fora da sua vida, não é no sentido de você ofender ou maltratar alguém porque ela tem um caráter que não é bom. A Bíblia nunca ensinou a gente a ser indelicado com as pessoas. Amém, igreja? Jesus nunca ensinou a gente a ser grosso, estúpido. Tem gente que justifica a sua grosseria, a sua estupidez em nome da sinceridade. Porque eu sou sincero, eu falo assim. Porque eu sou sincero, eu ajo dessa forma. Errado. Não justifique a grosseria, não justifique a forma bruta, estúpida de falar com sinceridade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem entende o que o bispo está dizendo? A gente fala melhor sobre isso em outra ocasião. Mas quando a Bíblia diz lança fora ou manda embora o zombador, o escarnecedor, Jesus está dizendo o seguinte: não queira ele dentro da sua vida, dentro do seu convívio, do seu círculo de amizade, dentro da sua família, dentro da sua casa. Não queira, evite. Se possível, corte relações. Repito, não precisa ser agressivo, não precisa ser mal educado, não precisa você criar guerra com ninguém. Apenas se proteger. Proteger até as suas emoções. Há um termo na Bíblia que parece pesado também, mas não é. Jesus fala: aquele que não aborrece pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Poxa, o que a Bíblia quer dizer com aborrecer? Quer dizer então que eu tenho que fazer raiva na minha mãe, eu tenho que fazer raiva no meu pai para ser digno de Jesus? Não, não é isso. Você sabe o que significa aborrecer na Bíblia? O que a palavra quer dizer? Não dar a preferência, não dar a predileção, não fazer do pai e da mãe o seu predileto em detrimento a Jesus. É você não dar a preferência, simplesmente isso. Entre Jesus e meu pai eu vou escolher quem? Jesus. Ele tem a primazia, ele é o primeiro, ele vem em primeiro lugar. Então quando a Bíblia fala aborrecer pai e mãe, não está dizendo que você tem que ir lá e causar aborrecimentos. Amém, igreja? Cuidado para você não interpretar tudo errado que está escrito. Vou fazer muita raiva no meu pai porque a Bíblia diz que eu tenho que aborrecer pai e mãe. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Então quando a Bíblia diz lança fora ou mande embora o escarnecedor, está dizendo o seguinte: você precisa se livrar dessa amizade, você precisa se livrar disso que está sendo prejudicial.
Tem um termo moderno que se usa hoje, é pessoa tóxica. Você tem que se livrar da toxicidade dessas pessoas. Você precisa, para o bem da sua saúde mental, emocional e sobretudo espiritual. Igreja, isso é muito sério. O que você vai ouvir aqui hoje é muito sério, muito oportuno e necessário para a sua vida. Então Jesus ele está dizendo assim: você tira esse tipo de pessoa do seu círculo de amizade, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que é guerra, tudo aquilo que é prejudicial, cessa, para, acaba. Parece mágica. Você tira fora o homem conflituoso, a mulher conflituosa, você tira fora aquele que é tóxico, aquele que é nocivo, aquele que é carregado de coisa ruim, que só de se aproximar pesa o ambiente. Você tira do seu círculo, você tira do seu convívio. Respeitosamente você vai cortando as relações, você vai podando os laços que você tinha. Parece mágica. A confusão, está escrito, vamos ler de novo. Mande embora o zombador, o lança fora o escarnecedor, e com ele, veja, com ele, ou seja, a carga está em cima dele. A negatividade está nele, você lança fora e com ele se irá a discórdia, a confusão. Cessarão as discussões e a vergonha. Igreja, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito sério e a gente precisa tomar esse cuidado. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, igreja, porque a gente tem que ser honesto e sincero. Primeiro com Deus e depois com a gente mesmo. Tem que se fazer uma separação. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Existem pessoas que elas precisam de você. Existem pessoas que elas são tidas como pessoas complicadas. E Deus quer usar você para poder ajudar essas pessoas. Existem pessoas traumatizadas por causa de algo que lhe aconteceu lá atrás. E por causa daquilo que aconteceu, ela se tornou arredia. Se tornou uma pessoa inacessível. Parece um bichinho do mato. Sabe aquele animalzinho que vive na mata, não é domesticado, e que você tem dificuldade para chegar até ele, ele reage. Não estou dizendo que a pessoa é um bicho, mas é só aqui uma analogia. Uma pessoa indomável, uma pessoa que você não consegue tirar dela o que ela sente, o que ela pensa, o que ela tem dentro de si, porque ela está machucada, ela está ferida. Então tem pessoas que Deus permite entrar na sua vida porque Deus quer que você seja um bálsamo para a vida dela, para que você seja um instrumento de Deus para poder ajudar essa pessoa. Então tem pessoas que elas não se associam facilmente por causa disso, algo que ela viveu, algo que ela sofreu dentro de casa, algo que ela sofreu na rua. Pessoas que tiveram uma infância conturbada, uma adolescência complicada, tem traumas, tem um distúrbio psicológico. Então Deus pode usar você e Deus coloca ela no seu caminho para isso. Amém, igreja? Amém. Gente que sofreu com rejeição, com abandono, e elas têm dificuldade de se lançar na vida, de viver a vida intensamente. Então elas se retraem. Elas vivem clausuradas naquilo, remoendo aquilo, regurgitando aquilo que elas viveram anos atrás, tempos atrás. Elas precisam de ajuda. Mas essa pessoa não tem maldade naquilo que ela é e naquilo que ela faz. Ela é do jeito que é e faz o que faz porque algo lhe aconteceu. Então essa pessoa é inocente, ela não faz por maldade aquilo que ela faz. Quem entende o que o bispo está dizendo? Então ela pode cruzar o seu caminho, uma altura da sua vida, porque Deus quer te usar. E normalmente o mundo empurra essas pessoas. Eu não quero gente problemática, eu quero distância. Ah, mas o fulano teve um problema sério, você não é capaz de entender? Não, eu não quero entender, eu não estou nem aí para a vida dela. Errado. Errado. Porque como filhos de Deus, se temos a oportunidade de ajudar, devemos ajudar. Amém, igreja? E a gente tem a melhor ferramenta, que é a palavra de Deus, para levar para o coração dessa pessoa.
Mas a Bíblia está falando do zombador. O que quer dizer isso? O que é o zombador, o escarnecedor? É aquele que não tem compromisso com o que fala, com o que faz. Ele não tem compromisso com as suas palavras, se vai ferir, se vai prejudicar, se vai ofender, se vai magoar. Ele não está nem aí, ele é inconsequente, ele não quer saber do resultado. O zombador, o escarnecedor é esse tipo de pessoa que não tem compromisso com nada, nem com Deus, nem com o seu coração, com nada. Ele não quer saber. Esse é o zombador. Faz e gosta do que está fazendo, faz e tem consciência do que está fazendo e continua fazendo. Esse é o zombador. Uma tradução mais direta: não tem compromisso, não tem responsabilidade com a sua fala e com os seus atos. Esse é o zombador, e é esse que a gente tem que excluir. É esse que a gente não deve abrir a porta da nossa vida, a porta do nosso coração para receber. Igreja, a sua vida é igual à sua casa. Só entra na sua casa quem você abrir a porta. É ou não é assim? Ou qualquer pessoa entra? Se você não abrir a porta, a pessoa não pode entrar. Vai entrar se você deixar. Assim é o teu coração, assim é a tua vida. Entra e mora, entra e habita, entra e compartilha da sua vida quem você deixar. E tem pessoas que você não deve deixar entrar na sua vida, não deve deixar entrar no teu coração, não deve deixar bisbilhotar, especular, curiar. Aqui fala curiar também ou não? Fala. Curiar a sua vida, a sua família, sua finança, seu negócio. Não deve. Eu respeito, eu tenho a maior educação, é um ser humano, é uma alma, mas tem limite. Não vai entrando, não vai invadindo, não vá se sentindo à vontade para interferir. Tem gente que mais do que interfere, começa a decidir. E se você não vigiar, daqui a pouco você está obedecendo às cegas tudo que essa pessoa está falando e não se dá conta. Eu não sei se você já viveu ou vive essa experiência, igreja, mas tem gente que parece que é enviada, plantada na nossa vida, para tumultuar, para atrapalhar. E às vezes, porque somos cristãos, a gente tem aquele sentimento: eu não posso abandonar, eu não posso, é uma alma. E aí, em nome do amor, um amor que você não entendeu direito, eu já vou falar melhor sobre isso, você vai trazendo para dentro da tua vida, da tua casa, da tua empresa, quem não deveria trazer. Amém, igreja? Eu posso continuar? Tem gente que se aproveita, tem gente que ela vê a brecha, ela vê a oportunidade e ela cola em você, cola em você. E como é um zombador, é um escarnecedor que não tem compromisso com o que fala, não tem responsabilidade pelos seus atos, ela cola e começa a fazer da sua vida um fardo, e você precisa detectar, perceber isso urgente, para você poder fechar o portão, a porta da sua vida, a porta do seu coração, para que essa pessoa se vá, para que você volte a ter paz. A mensagem de hoje, igreja, é para que você aprenda a detectar essas pessoas. Tem gente que está vivendo tudo que eu falei e vou falar aqui, mas ela não percebeu ainda. Hoje Deus quer que você perceba e tome uma atitude. Hoje Deus quer que você detecte isso e age logo, para que a sua vida não se complique muito mais do que já complicou. Eu vou dar exemplos para vocês. Imagine no trabalho. Você entrou numa empresa, numa fábrica, numa linha de produção, e tem lá pessoas ao seu redor, à sua volta, ou dentro de uma sala. Essa pessoa só tem fala negativa, só fala de desgraça, só fala de derrota, só fala de coisa ruim. Ela só abre a boca para falar, desculpa a expressão, é de desgraça mesmo. E você vai recebendo, a pessoa descarrega em cima de você tudo aquilo. Daqui a pouco você não percebe. Você é uma pessoa que só fala negatividade e desgraça também, nem se dá conta disso. Você se associa sem perceber. Você acaba entrando naquilo sem se dar conta. Aí a pessoa é amarga, você fica amarga também.
A pessoa não ama a vida, a pessoa não tem gosto pela vida, e você passa a não ter gosto também. Então você acaba aderindo aos pensamentos daquela pessoa e você não percebeu que desde que aquela pessoa colou em você, desde que aquela pessoa se aproximou de você, é que você se tornou essa pessoa tão sem graça, tão sem sabor, tão sem brilho, tão sem luz e sem gosto pela vida. Mas alguém influenciou você e você não percebeu. Você precisa cortar laços de intimidade com essa pessoa. Amém, igreja? Tem pessoas que colam em você só para fazer fofoca. Não há outro assunto a não ser falar da vida alheia. Professor da escola não presta, pastor da igreja não presta, prefeito da cidade não presta, o pai não presta, a mãe não presta. Aí eu fiquei sabendo, você não sabe da última, que é só fofoca, 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 e falar da vida alheia. Igreja, isso não é bom. Você vai achar inúmeras passagens na Bíblia, inclusive Provérbios, que é o que a gente está lendo. A palavra de Deus repreendendo o mexeriqueiro. Sabe o que é o mexeriqueiro? É o fofoqueiro. É o que traz o assunto à baila a respeito da vida de outros. Então esse é o tipo de gente que é tóxica, é o tipo de amizade que não convém você ter. De respeito, mas você lá e eu cá. Amém, igreja? Você precisa tomar essa atitude. Talvez você já percebeu. Tem gente que não percebeu, tem gente que percebeu, mas tem medo de agir. Então a pessoa se aproxima lá dentro, ela fala, já vem, lá vem. Mas sempre que vem, fica. Mas sempre que vem tem liberdade. E é aí que está o problema. Você precisa cortar essa liberdade. Com jeito, educadamente, mas você vai lançando fora do seu círculo, da sua família, dos seus laços. Você precisa ser mais seletivo com as pessoas que colam em você. Amém? Algumas delas você percebe na hora o ambiente pesar. Você percebe na hora que fica tenso, fica difícil. O humor vai embora. O ânimo seca. Na hora, fulano se aproxima, fulano chegou. Na hora, a pessoa parece que tem o dom de mexer com o seu interior, de mexer com o seu humor. A pessoa tem o dom de levar você a extremos. A pessoa tem o dom de tirar de você o que há de pior na natureza humana. Não sei se você já viveu isso também. Mas pessoas que se aproximam, o ambiente pesa, aqui dentro já muda. Eu não sei se você já viveu em algum momento a experiência de você dizer, estragou meu dia. Essa palavra estragou meu dia, fulano estragou meu dia. Quem já passou por isso alguma vez? Quem já estragou o seu dia alguma vez? É assim. Então a pessoa parece que vive para isso, é a meta de vida dela. E a gente precisa tomar atitude de ir tirando dos nossos laços. Posso continuar? Tem gente que se aproxima e complica o teu casamento. Quem é casado aqui? Tem gente que se aproxima e a proximidade dela prejudica o teu relacionamento conjugal. Tem melhores amigas que você chama de melhor amiga e de amiga não tem nada. A presença dela, a fala dela, o fato dela estar se aproximando compromete o teu relacionamento, compromete a vida com teu marido, com a tua esposa. E a pessoa posa de amiga, mas não é sua amiga, você não está percebendo, está sendo uma péssima influência para você. Está cegando você para a realidade da família, a realidade do lar, a realidade da bênção que é o casamento. Muitas dessas pessoas são infelizes no matrimônio. E essa infelicidade vai sendo trazida, aproximada, levada para dentro do seu casamento e você não está percebendo. São ideias, são ideais diferentes do seu. Você preza pelo convívio no lar, pela família.
A pessoa preza por um relacionamento aberto, sem compromisso, amante de muitos, de muitas. E a pessoa vem colando, vem se aproximando, o pensamento dela não tem nada a ver com o seu, mas você está deixando fazer o quê? Você está permitindo fazer o quê? Então toda essa ideia equivocada da família, do lar, do casamento, do convívio, daquilo que Deus criou, a bênção de ser casado, a bênção de ter um marido, de ter uma esposa, apesar das complicações que fazem parte dos relacionamentos, você vai perdendo tudo isso. E sem perceber você vai assimilando aquelas ideias, você vai acatando aquilo sem se dar conta. Daqui a pouco a tua cabeça está toda mexida. Daqui a pouco uma briguinha, uma coisa no seu casamento que acontece ou não acontece? Ou é só em casa que acontece isso? Acontece na sua também? Acontece. Pronto, você já vai lembrar, fulana falou, ela tem razão. Fulano falou, ele tem razão. Pronto, é o suficiente. Então tem gente que é nociva para o seu casamento, é prejudicial para o seu relacionamento, mas você abriu a porteira da sua vida e deixou ela entrar. Você está deixando ela fazer parte. Amém, igreja? Tem pessoas que comprometem os seus negócios. Igreja, eu já vivenciei isso. Casos de pessoas que não têm nada para fazer na vida. Você pode não acreditar no que eu vou falar aqui, mas eu já vi isso. Inclusive já vi aqui em Palmeira. Pessoas que não têm nada para fazer na vida. Sabe o que é nada? Nada. Desocupada, para não dizer outra coisa. Preste atenção. Planta na porta da empresa, finca ali, no ambiente de trabalho, e não tem nada para fazer, mas fica ali falando, você quer trabalhar e a pessoa está ali falando, buzinando, e você quer trabalhar, você precisa fazer o que tem que fazer, você tem afazeres, você tem 1001 coisas para cuidar, é a tua vida, é o teu ganha-pão, e a pessoa está ali fofocando, falando besteira, falando asneira que não tem pé nem cabeça, nada a ver com nada, e tomando o teu tempo. Por incrível que pareça, igreja, eu já vi isso. O negócio da pessoa definhar, o negócio da pessoa atrasar, parece que é o encosto que chega ali, e amarra, e atrasa, e complica a vida da pessoa. É uma falação desnecessária. É gente dando palpite no como você tem que fazer o seu negócio, como você tem que vender, como você tem que produzir, como você tem que gerenciar o que é seu. E a pessoa não gerencia nada, nem a própria vida. Não posso falar? Posso? Não gerencia a própria língua. Fala até não poder mais, mas quer ensinar você, porque ela sabe, ela conhece. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Tem gente que ela tem uma história de desbravador, de que fez, de que aconteceu, mas aí você vai ver, no fundo, não faz nada, não produz nada, não agrega nada, não acrescenta nada, mas está ali te infernizando. Agora, meu irmão, minha irmã, se você para dar ouvidos, o negócio é você perceber logo quem está atrasando a sua vida, quem está atrasando o seu casamento, quem está atrasando você de ser uma pessoa melhor do que você já é. Você precisa cortar laços urgentemente com essa pessoa. Amém, igreja? Amém. Falar dos jovens. Quem é jovem aqui? Só eu? Às vezes você tem um filho, uma filha, às vezes você é um jovem filho, filha, dedicado aos estudos, aplicado. Você tem visão de uma carreira lá na frente. Você quer chegar em algum lugar. Seus pais tiveram um padrão de vida, você quer ir além, você quer ser melhor. E os pais têm que entender isso e apoiar os filhos. Se eu andei, eu quero que meu filho corra. Amém, igreja? Se eu corri, eu quero que meu filho voe.
Os pais têm que ser os primeiros incentivadores, mas isso também é assunto para outra pregação. E está lá o menino aplicado, dedicado, a menina estudiosa, comprometida, disciplinada com seus horários. Tem horário para isso, tem horário para aquilo, mas tem horário de eu estudar também. Eu vou me dedicar, eu vou me debruçar em cima dos livros. Eu vou tirar nota boa. Eu não vou repetir de ano. Lá em São Paulo fala bombar. Eu não vou bombar esse ano. Eu vou passar. Bombar é repetir. Eu vou passar. Mas aí cola um amiguinho, cola uma amiguinha, e toda essa virtude, todo esse valor vai por água abaixo. E às vezes chega sutil, no começo ali parece apoiar, parece estar junto, parece andar junto, mas pouco a pouco vai cativando o coração do jovem, pouco a pouco vai seduzindo o jovem. Ele já não está muito aí mais para os seus estudos, ele já não está muito aí mais para o seu compromisso com a sua própria vida, seu futuro, sua descendência, até os seus pais que ele pode ajudar lá na frente quando ele se der bem. Ele não está mais preocupado. Pouco a pouco, aquele amiguinho, aquela amiguinha convenceu de que isso é uma chatice, isso é uma bobagem. E não precisa ser tão comprometido, não precisa ser tão disciplinado. A disciplina vai embora, a dedicação vai embora, e aquele jovem que trazia orgulho para a família, aquele jovem que os parentes olhavam e diziam: que bênção que você tem na sua casa, seu filho, sua filha, desandou. Quem entende como isso está falando? Desanda. Então cuidado, detecta logo isso, jovem, corta da sua vida. Repito, respeitosamente, educadamente, mas vai se afastando. Tira do círculo, tira do convívio. Respeita, acha alguma coisa para fazer. Fulano vem vindo, fulano está se aproximando. Oi, boa tarde, tudo bem? Fala ali 2, 3 minutos e arranja algo para fazer e ó, sai dali. Não se prenda, não dê ouvidos. Aliás, deixa eu ler uma coisa aqui, serve para todos, mas principalmente para os jovens. Diz assim, ó, cadê? Está aqui em Provérbios mesmo. Deixa eu achar aqui. Quem anda com sábios será sábio, diga a glória a Deus. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com sábio se tornará mais sábio. Quem anda com tolo vai acabar mal. Palavra de Deus, não é palavra do bispo. Amém, igreja? Procure alguém que vai te levar para um outro nível. Ande com pessoas que vai trazer para fora, que vai extrair de você uma versão melhor do que você já é. Pessoas que te desafiem a ser melhor do que você tem sido. Ande com essas pessoas. Isso serve para todos, mas principalmente para os jovens. Pessoas que vão desafiar você a ser melhor do que você tem sido. Escolha suas companhias. Não abra, repito, não abra a porta do seu coração para qualquer um, para tolo. Aí o tolo cola, o tolo entra e isso faz acabar mal. Você se torna tão tolo quanto ele. Mas se você está aberto e seleciona, isso não é orgulho, não é arrogância, você seleciona melhor as tuas companhias, as tuas amizades, isso vai fazer você uma pessoa melhor. Agora tem gente que parece que é imã, meu Deus do céu. Tem uma expressão, não sei se vocês usam aqui, curva de rio. Tudo que é enrosco para ali. Mude. Fala para quem está do seu lado, mude. Mude. Quem anda com um sábio vai se tornar mais sábio, mas o companheiro dos tolos vai acabar mal. Procure alguém que te aperfeiçoe. Ah, mas o fulano ele fala umas coisas lá que não, sabe? Ah, é melhor o outro que fala coisa que eu gosto de ouvir. Procure alguém que fale o que você precisa ouvir, não o que você gosta de ouvir.
Que a vida não é feita só disso, igreja. Eu falo para o meu filho, inúmeras vezes eu falo para ele está na adolescência agora, 14 anos. A vida não é só de facilidade. Não espere só facilidade. Eu não faço na minha vida só aquilo que eu gosto. Você faz só o que você gosta? Você faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, gostando ou não gostando. Então tem pessoas que nos desafiam a ser melhores, porque falam o que precisa ser dito, não o que eu quero que me digam, não o que me adoça, palavra açucarada, que vai fazer eu me sentir alegre, mas que não produz nada, não causa efeito nenhum na minha vida. Então eu preciso cortar imediatamente isso. Posso falar uma coisa, igreja? Tem pessoas que colam na gente e nos... Desculpa a expressão, desculpa esse meu jeito, mas tem pessoas que nos emburrecem. Emburrece, essa que é a verdade. Emburrece. Eu já vivi isso na minha juventude, na minha adolescência. Eu escolhi amizades que foram prejudiciais para mim, fizeram mal para mim, me empobreceram espiritualmente, moralmente, me empobreceram nas virtudes, no caráter, só me emburreceram, tornaram estúpidos. A gente precisa perceber isso, e a gente precisa tirar dos nossos laços, do nosso convívio. Eu vou caminhando para o final, igreja, prometo. Isso aqui me faz lembrar da história de Jó. Eu quero falar rapidamente sobre Jó, que tem tudo a ver com isso. Eu vou abrir aqui, não precisa abrir agora não, eu te falo onde está. Olha o que aconteceu com Jó. Jó, se aproximaram pessoas dele, posando de amigos de Jó, que fizeram mal para Jó, e que trouxeram para fora de Jó o pior, extraíram de Jó o pior. Jó nem era assim, Jó nem falava as coisas que ele disse, mas acabou falando, porque 3 pessoas se aproximaram e trouxeram o que tinha de pior na natureza do homem. Eu vou ler rapidamente para vocês, preste muita atenção. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar, preste atenção. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Esse é o nome dos camaradas. Elifaz, Bildade e Zofar. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Olha o propósito, a gente vai lá para consolar Jó. A gente vai lá para se condoer, ou seja, sofrer junto com ele. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Olha o 13. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então 3 amigos viajam, vêm de longe, cada um de um canto, e se aproxima de Jó, aparentemente para consolar e para se condoer dele. Durante 7 dias e 7 noites eles não falam nada, eles estão calados, perplexos, vendo a situação em que Jó está vivendo. Igreja, o melhor consolo desses homens, sabe qual foi? Ter ficado calado 7 dias e 7 noites. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. É porque na cultura antiga tinha-se o hábito de sempre o mais velho falar primeiro, depois os outros falavam.
Tudo leva a crer que Jó era o mais velho. E quando Jó não dizia nada, eles também não diziam nada. Então Jó, ele está lá, chorando, sentindo a perda. Olha o que Jó passou. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu seus bens, ele tinha perdido a sua saúde. Essa era a situação do homem. E esses 3 vêm de longe para consolar Jó. O melhor consolo, a melhor parte da viagem desses homens foi o momento que eles estiveram de boca fechada. Foi o melhor que eles fizeram. Porque a partir do momento que eles passaram a abrir a boca, eles trouxeram mal para Jó. Eles puxaram para fora de Jó algo que não era bom. Então Jó começa a falar, depois de 7 dias e 7 noites, Jó começa a falar o seguinte, igreja. E até aqui ele não pecou, diz a Bíblia que ele não pecou. Era só um homem ferido, era só um homem que viveu uma grande perda na sua vida. 3 grandes perdas na sua vida: família, seus bens que ele construiu e a sua saúde. Então esse homem começa a falar: por que eu nasci? Por que eu vim para o mundo? Por que eu estou aqui? Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sentindo. Então ele começa a pôr para fora a tristeza. Até aqui não tem nada de errado, é natural. O homem está mergulhado na tristeza. O homem está mergulhado no pranto, na perda, no luto. É natural que transborde do seu coração tristeza. Amém, gente? Não vai dormir não, estou acabando. Até aqui ele não errou, ele não pecou, ele não fez nada de errado. Tudo que ele fala é isso: meu Deus, porque eu nasci, eu não devia ter nascido, olha o que eu estou passando. A minha vida é só sofrimento. Olha o que eu estou experimentando, eu queria não ter nascido. Ah, como eu queria não ter nascido. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E depois dele dar esse desabafo, dele falar isso, que é natural de alguém que está sofrendo o que ele sofria, aí o mais velho deles começa a falar. Começa a falar o tal de Elifaz. Vamos ver o que Elifaz fala. Elifaz diz assim. Uma das coisas que ele fala, ele falou um montão de coisas, mas ele diz assim, ó: pense bem, Jó. Será que algum inocente já chegou a perecer? O que ele está dizendo com isso? Você tem culpa no cartório, Jó. Gente inocente não passa o que você passa, não. Jó, você está assim, passou por tudo isso, coisa boa você não fez. Você já viu algum inocente passar por isso? É isso que ele está dizendo. E os retos foram destruídos? Ele está dizendo o seguinte: gente que é reta, gente que anda na linha, nunca vai passar o que você está passando. Gente, esse homem está sofrendo. Essas palavras é vinagre em cima da ferida. Um homem que vive o que está vivendo, passando o que está passando. O outro chega e fala: você está assim porque você não presta. Você está assim porque você tem culpa na carta. Está assim de crente desse jeito, igreja. É a sinceridade que eu falei lá no início. Eu falei porque eu sou sincero. Vai para o inferno mesmo. E vai de cabeça para baixo. Vai para o inferno. Oh, pelo amor de Deus. Tenta entender. É o que eu falei no início também. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que não. É o zombador, é o escarnecedor. Mas Jó era um que precisava de consolo. E vem uns homens desse dizer: você é culpado, você merece o que você está passando. Eu não sei o que você fez, mas fez. Olha os amigos de Jó. Um amigo desse precisa de inimigo, igreja? Ele diz mais: segundo eu tenho visto, ou seja, pela minha vasta experiência, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Em outras palavras, você está colhendo mal e iniquidade porque você semeou mal e iniquidade. Esse Jó é aquele que Deus enalteceu. É aquele que a boca de Deus disse: homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Vem o outro dizer que ele era um perturbado. Vem o outro dizer que ele tinha culpa no cartório, que ele cometia iniquidade. Que amigo! Mas esse é um deles. Vamos ver o que o outro fala aqui. O outro diz assim, ó:
Se você for puro e reto, o que ele está afirmando? Você não é puro e reto. O próprio Deus falou que ele era íntegro e reto. O homem está dizendo: ó Jó, se você for puro e reto, coisa que você não é, sem demora, Deus despertaria para te ajudar e restauraria a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado à grandeza do seu último estado. Ele está dizendo o seguinte: você não é coisa nenhuma santo. Você tem cara de santo, jeito de santo, mas você não é santo. Você precisa se endireitar, Jó. Quando você se endireitar, tudo isso que você está passando vai ficar lá no passado, esquecimento. Deus vai te exaltar. Esse camarada ainda disse o seguinte: seus filhos morreram porque são pecadores. É capaz de ter falado foram para o inferno, igual muito crente fala hoje em dia, porque eu sou sincero, eu tenho que falar, vai para o inferno. Misericórdia. Então ele fala isso. Até os seus filhos morreram, sabe por quê? Seus filhos não prestavam, não era flor que se cheirasse. O homem está no luto, perdeu 10 filhos e vem ouvir uma história dessa, se põe no lugar de Jó. E Jó tinha consciência da sua inocência, da sua integridade, igreja. O outro olha na cara e fala: você não é reto coisa nenhuma, você não é puro coisa nenhuma, endireita essa tua vida. Aí tem um terceiro amigo. O terceiro amigo, ele vai falar assim: esse aqui é cruel demais. Ele diz assim, ó que conselheiro, gente tida como a nata da sabedoria. Diz assim: se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus. Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício para Deus. Olha a sandice que esse homem está falando. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos, ele está dizendo: você tem culpa no cartório, e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o rosto sem mácula, sem culpa, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só se lembrará deles como de águas passadas. Esse homem não fez nada para que tudo aquilo viesse sobre a sua vida. Esse homem era inocente. Mas o que não falta são conselheiros de plantão. Gente que vem de longe para encostar, para colar em você, para colar na sua vida, para dar palpite na sua vida e dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, como aconteceu com Jó. No final, Deus repreende esses homens. Vocês não falaram o que é certo a respeito de Jó. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu estou indignado com vocês. E eu só vou ser favorável a vocês porque o meu servo Jó vai interceder por vocês. Eu vou ouvir a oração dele. Eu vou acatar o pedido dele em favor de vocês e eu vou perdoar vocês. Porque não está correto o que vocês disseram, não está correto o que vocês falaram a respeito dele. Amém, igreja? Amigos de Jó. Talvez tenha amigos de Jó na sua vida. Palpiteiro, encostando, colando, e você não atinou para isso. Você não atinou de que desde que essa pessoa se aproximou, de que desde que essa pessoa colou, encostou em você, as coisas não são mais as mesmas. Você precisa tomar uma atitude urgente de lançar fora o zombador, o escarnecedor, o que não tem compromisso com as suas palavras, não tem responsabilidade com as suas atitudes. Você precisa fazer isso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Na era digital que a gente está vivendo, nos tempos modernos e atuais, os amigos muitas vezes estão ali. Eles não chegam na porta da sua casa, não chegam na porta do seu comércio. Mas você está rodeado de conselheiro da internet, os influenciadores. Está fazendo mal para você e você não percebeu.
A mãe nota o comportamento estranho. O marido nota um comportamento estranho da esposa. A esposa nota um comportamento estranho do marido. E vai ver desde quando isso começou. Desde quando eu comecei a seguir o fulano nas redes. Eu comecei a seguir o fulano, fala tão bonito. Eu comecei a seguir a fulana, fala cada coisa. Foi desde aí que a coisa ficou tensa, ficou estranha, ficou complicada. Na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções. Porque você deixou entrar aqui dentro do seu coração e não percebeu. A Heloísa, minha filhinha, tem hora que ela passa apertada na minha mão. Eu percebo coisa estranha, comportamento esquisito, eu já falo, deixa eu ver o que você está assistindo. E é batata. Tem gente com carinha animada, carinha alegre, não tem nada, é tão inocente. Os netos da vida. Fulano neto, não sei o que neto, vai. E a criança se pervertendo pouco a pouco. Não tem nada a ver. Deixa, criança. Vai. O diabo está trabalhando nisso, na cultura. O diabo está trabalhando nisso, na mente. Eu vou seguir o fulano, porque o fulano tem milhões de seguidores, só pode ser coisa boa. Vai atrás da maioria. E aí a esposa não é mais a mesma com o marido não é mais o mesmo com a esposa, porque está seguindo fulano, o conselheiro de plantão, o amigo de Jó, levando para o abismo, levando para o buraco. Mas tem tantos seguidores. Não se ilude com isso não, igreja. Quem entendeu o que o bispo falou? Eu quero concluir com um conselho para você. Talvez em nome do amor, por você ser cristão, em nome do amor ao próximo, você tem uma dificuldade muito grande de tomar essa atitude. Eu vou cortar. Eu vou afastar-me dessa pessoa, é difícil para mim. Você quer um ato de amor em relação a essa pessoa? Ore por ela. Se limite a isso. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque Deus falou para Jó orar pelos seus amigos. Deus não condenou aqueles homens, embora eles fossem tóxicos. Embora seus conselhos foram os piores possíveis. Deus não aniquilou eles. Deus disse para Jó, ore por eles. Amém, igreja? Mas Deus também falou, vocês falaram besteira para Jó. Vocês falaram coisa que não era reta a respeito dele e a respeito de mim também. Ou seja, Deus deixou claro que aquela amizade não era boa. Amém, igreja? Mas Deus disse, ore por eles, Jó. E eu vou aceitar a sua oração e vou perdoar eles. Então, se você quer demonstrar amor, ore por essa pessoa, mas você não é obrigado a tê-la na sua vida. Porta dentro do seu coração, porta dentro da sua casa, porta dentro do seu comércio. Você não é obrigado. Ore por ela e você estará tendo um gesto de amor. Por falar em amor, a Bíblia fala do amor próprio. E aí você, por amor a um zombador, nega o amor a si mesmo. Por amor a um escarnecedor, que você não quer se indispor com ele, você não quer contrariar ele, você está negando o amor a si mesmo, que a Bíblia também fala. Ama o teu próximo como a ti, então você tem que se amar. A Bíblia está dizendo que você tem que se amar. E aí, em nome do amor, não vou machucar a pessoa, tadinha, não vou me desfazer dela, tadinha. Jesus ensinou a amar, tadinha. Você não está se amando. Você não está amando a sua família. Você não está amando a mente e o coração dos seus filhos. Você não está se amando. Então, se você quer demonstrar amor por ela, ore por ela. Mas feche algumas portas, selecione algumas amizades, lança fora outras. Orando por ela, você está demonstrando amor ao próximo. E também estará demonstrando amor a si mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. É saúde emocional para você, igreja.
é saúde mental para você e até espiritual. Não abra as portas do seu coração para qualquer pessoa. Quem entendeu a palavra? Fique de pé no seu lugar, vamos orar então.